Bom, estamos indo agora para a última era do Éon Fanerozoico. Essa era perdura até hoje, não é? É a era Cenozoica. Nessa era, né, do Fanerozoico, na Cenozoica, se formará a maior montanha do planeta, o ponto mais alto do planeta Terra, que é o Monte Everest, que está na Cordilheira do Himalaia. Então, as placas tectônicas se movimentam. É importante que você saiba que as placas tectônicas se movem o tempo todo. Neste momento, elas estão se movendo, só que com velocidades que nós não percebemos. Então, é importante que você também perceba o quanto o planeta é dinâmico. Uma colisão entre duas grandes massas continentais criou estas montanhas. E a colisão continua ainda hoje. À medida que a placa indo-australiana, que se move para o norte, choca-se com a placa da Eurásia, os Himalaias aumentam quase 1 centímetro a cada ano. O teto do mundo. É assim que os antigos Sherpas chamavam os Himalaias. Esta cadeia inclui todos os picos do mundo, que tem mais de 8.000 metros de altura. O Monte Everest, que tem 8.800 metros de altura acima do nível do mar, alcança as fortes correntes de ar do topo da atmosfera, o que frequentemente espalha neve para fora do pico. A montanha mais alta do mundo foi medida por pesquisadores britânicos em 1852. Eles a denominaram em homenagem a um pesquisador-chefe, Sir George Everest. Dali em diante, subir até o topo quase 9.000 metros de altura tornou-se o sonho de montanhistas de todas as partes. Nós vimos que houve uma extinção em massa dos dinossauros e então, com esse bichão fora do planeta, surge a oportunidade para os mamíferos. Os mamíferos vão evoluir, vão se tornar mamíferos de maior porte, e é aí que você vai ter o mamute, né, que você vê no filme A Era do Gelo. E o que acontece de diferente aí, né, de incrível, de fantástico? No último segundo, como se fosse na escala, né, de 24 horas que nós fizemos, no último segundo surgirá alguém muito importante, que somos nós, os seres humanos, não é? Somos mamíferos e você tem primeiro o Homo erectus, que conseguiu ficar de pé, e o Homo sapiens, não é? Que é o homem com inteligência. A Terra passa por diversos momentos de glaciações. Foram mais ou menos 6 glaciações. Nós só mencionamos lá ainda no pré-cambriano, nós falamos, não é isso, que a Terra virou uma bola de gelo no Proterozoico, uma bola de neve, não é isso? E aí eu pergunto a você, aquele esquilo com aquela noz do filme A Era do Gelo, ele poderia pertencer àquele éon lá pré-cambriano? Não tinha nem mamífero, não tinha nem vida terrestre, a vida era apenas no mar. Então, certamente não foi de lá, sendo que a Terra, como eu falei, sofreu mais ou menos umas 6 glaciações. E uma delas, ela vai acontecer já com o Homo sapiens, não é? E ele vai sobreviver a essa glaciação. O homem provavelmente surgiu na África, da África ele vai para a Europa, né? Da Europa, então, ele consegue depois atravessar, exatamente por conta da glaciação, vai se formar um estreito ali de neve, essa é uma das explicações mais aceitas. Ele atravessa e vem parar, então, na América, né? Primeiro a América do Norte, até depois vir para a América do Sul. Então, se aquele esquilo, mamute e tal, já eram mamíferos de grande porte, já conviviam com o ser humano e teria vindo dessa glaciação aí, já no Cenozoico, já no Éon Fanerozoico, na era Cenozoica, ok? E você tem então aí esse Homo sapiens capaz de coisas incríveis, né? De fazer ciência, de chegar à Lua, de gestos de amor como esse,
né, de um funcionário, de uma organização na África que cuida desses animais que são deixados pela manada, o que a mãe foi perseguida e morta, né? Então você já vê aí a contradição do ser humano, né? Por um lado, alguém que é capaz de dizimar elefante para conseguir o marfim, e do outro lado uma organização disposta a dar carinho, né, a esse animal. Você vê o homem ser capaz de realmente de coisas muito boas e ao mesmo tempo de coisas muito ruins, agredir o planeta, né, e agredir o próprio ser humano. Essa imagem eu coloquei aqui porque o quinto ano é importante que conheça isso, né? Ficou sendo uma imagem símbolo da Guerra do Vietnã, onde foi lançada na aldeia onde essa menina morava uma bomba incendiária. E ela sai correndo nua porque seu corpo estava em chamas. Ela sobrevive, ela tem marcas dessas queimaduras no corpo até hoje, no corpo, na alma, né? Pelo que passou. Hoje ela tem 42 anos, ela é mãe, e isso aconteceu em 1972. Né, quando aconteceu a Guerra do Vietnã. Então, tem determinados fatos históricos que é importante que o quinto ano saiba. Mas, voltando para a nossa história do planeta, é importante que a gente reflita aonde esse Homo sapiens chegará, aonde que nós queremos, não é? Porque temos agredido o planeta, temos agredido os seres humanos uns com os outros. Primeiro que a gente já viu que o planeta ele sobrevive. Provavelmente ele sobreviverá, porque ele sobreviveu a muitas fases, né? Fogo, neve, ataques de meteoros, tsunamis, enfim, por muitas catástrofes naturais esse planeta já passou. Então nós vimos também que frágil é a vida. No último segundo dessa história, né, esse Homo sapiens inventará a escrita. E sairá, então, da pré-história para a história da humanidade, o que vai marcar o fim da pré-história e o início da história e a invenção da escrita que teria acontecido, então, nessas 24 horas, no último segundo. Eles são os surpreendentes herdeiros do reinado dos dinossauros. E quando uma história acaba, outra começa. Com os dinossauros fora do caminho, pode ser a oportunidade dos nossos ancestrais. Os dinossauros morreram há muito tempo. O planeta está em paz. Neste novo mundo, nossos ancestrais mamíferos estão evoluindo. Este lago de 47 milhões de anos atrás, e que um dia será a Alemanha, deve ser o lugar perfeito para observá-los. Esses mamíferos não são como aqueles que vimos antes. Os olhos e o cérebro são maiores. Este é o Darwinius massilae, ou Ida. Ele não se parece nada conosco. Porém, evidências fósseis do nosso tempo nos mostram que essas criaturas poderiam evoluir para macacos, símios. Estamos olhando para 47 milhões de anos de evolução para o que pode ser um dos nossos primeiros ancestrais conhecidos. Estamos perto de entender como tudo o que vimos, das bactérias nos oceanos, passando pelos peixes que andavam e pelos roedores subterrâneos, leva a nós. E de entender como o nosso planeta foi construído.
Estamos há 47 milhões de anos e a atmosfera é muito parecida com a nossa. A temperatura é de 24 graus Celsius e o dia dura um pouco menos que 24 horas. A Terra que estamos vendo agora é quase idêntica ao planeta que chamamos de lar. Quase. As placas tectônicas estão se deslocando novamente, com os continentes nas costas. A Índia está indo em direção à Ásia. As placas indiana e asiática estão travando uma batalha de titãs. Nenhuma das placas está ganhando. As duas começam a se deformar. O que antes era fundo oceânico se deforma para cima, ao longo de 2,5 km. Uma enorme cordilheira é formada. 1.500 metros. 4.500 metros. Agora mais de 8.000 metros. É a Cordilheira do Himalaia. E lá está ela, a maior montanha de todas. O Monte Everest. Seu cume alcança a corrente do jato da Terra, a mesma altitude em que voam os aviões. Há 20 milhões de anos, este era o nosso planeta. Com todos os continentes e todos os oceanos, exatamente como conhecemos. Só está faltando uma coisa. Nós, a raça humana. Para os humanos evoluírem, alguma coisa em algum lugar precisa mudar. Um homem e uma criança. Poderia ser uma cena do nosso próprio tempo. Mas estamos há 1,5 milhão de anos. Esta é uma espécie de hominídeo chamada Homo erectus. E essas são as primeiras pegadas como as nossas. Civilizações do passado e do presente. Todos que já viveram. As maiores invenções, as ideias mais brilhantes. A história humana, com toda a sua complexidade e esplendor, começam aqui e agora. O clima mudou novamente. Há 70 mil anos, o nível do mar diminui.
O espaço entre a África e a Arábia reduz para só 13 quilômetros. O Mar Vermelho está estreito e raso o bastante para esse pequeno grupo atravessá-lo, para fora da África. Esta é outra espécie de humanos, conhecida como Homo sapiens. Eles conseguiram atravessar. Os cientistas acreditam que todos os homens, mulheres e crianças do outro lado da África descendem desses 200 e poucos indivíduos. Com o tempo, os nossos ancestrais se multiplicaram e se distribuíram pela Índia, Ásia e Europa. Mas enquanto os humanos iam em direção ao norte, um enorme paredão de gelo percorria o sul. Europa, 40 mil anos atrás. Nossos ancestrais Homo sapiens estão chegando, só para encontrar um mundo que está mudando rapidamente. Está esfriando. Deve ser o auge do verão, mas as plantas e os rios estão congelados. Mudanças naturais na órbita terrestre. Os níveis de dióxido de carbono e o fluxo de água quente ao redor do planeta conspiram para diminuir a sua temperatura. A Terra e os seus habitantes entraram na era do gelo. Geleiras tão altas quanto arranha-céus deslizam pelo hemisfério norte 30 centímetros por dia. Lentas e poderosas, elas esculpem o cenário conforme vão se deslocando, cavando grandes depressões. O planeta nunca mais será o mesmo. Por volta de 20 mil anos atrás, elas param. A maior parte do hemisfério norte está coberta por camadas de gelo de até 2,5 km de espessura. Com trilhões de litros d'água em forma de gelo, o nível do mar diminui. "20 mil anos atrás, uma faixa de terra emerge do oceano entre a Sibéria e o Alasca. É uma ponte entre dois continentes imensos. Uma passagem que leva os humanos da Ásia para um novo mundo. A América. É o último grande continente a ser colonizado e a última grande migração humana. E em algum lugar lá embaixo estão os primeiros americanos. "14 mil anos atrás, as mudanças que desencadearam a Era do Gelo fazem o processo reverso. Conforme o gelo recua, um hemisfério norte muito diferente vai sendo revelado. As geleiras deram origem a enormes depressões. Agora, elas se enchem de água para se transformarem nos grandes lagos da América do Norte. "6 mil anos atrás, o gelo recua para os polos, para o Ártico e para a Antártica.
Após uma jornada de 4,5 bilhões de anos, nós conseguimos. Nós voltamos para casa. Este é o nosso mundo, o nosso tempo. Agora, pela primeira vez, podemos montar o quebra-cabeça da incrível história do nosso planeta. Podemos entender como e por que tudo o que vemos ao nosso redor está aqui hoje. Do céu sobre nós, a água, o ingrediente essencial para a vida. O chão sob nossos pés. E, por fim, a vida. O resultado é espetacular de uma cadeia de catástrofes e coincidências. Cada vitória e cada catástrofe são um passo na trilha que nos traz até aqui. A cada um de nós, neste momento.